Recentemente, um influenciador da Igreja Adventista acusou a própria denominação de ter uma espécie de gabinete do ódio, por meio do qual reputações seriam assassinadas, o que serviria a interesses escusos da própria liderança, motivando represálias contra pessoas que estariam apenas pregando o evangelho e indo contra o sistema. Será que essa acusação é verídica? É comprovada? Existe de fato um gabinete do ódio na Igreja Adventista? Você está no canal Todavia e esse é um canal que fala de assuntos contemporâneos ligados à fé cristã. Se você não conhece nada aqui do canal, você pode conferir as nossas playlists e com certeza você vai encontrar um tipo de conteúdo que atrai a você. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Gente, para começar, vamos ser sinceros, essa expressão gabinete do ódio tem uma conotação política muito grande e está associada com um inquérito recente das fake news. Eu não vou entrar em detalhes aqui, quem tiver interesse pode pesquisar mais sobre o assunto, porque senão já vão me acusar de estar falando de política num vídeo que pertence a um canal que produz conteúdo religioso. Então, para evitar logo de cara essa acusação, eu não vou entrar em detalhes. Mas é possível também pensar no contraponto. Afinal, se essa expressão tem sido usada, isso não seria uma tentativa de politizar uma questão religiosa, um assunto que tem que ver com uma denominação? Parece que muitos cristãos têm se politizado de uma forma negativa, tratando questões do seu dia a dia com termos e nomenclaturas políticas, e muitas vezes com bases nas suas próprias ideologias políticas. Isso me faz perguntar se essas pessoas realmente têm visto o mundo sobre o prisma espiritual, sobre as lentes da sua própria perspectiva religiosa. Não parece ser o caso. Ao contrário, parece que essas pessoas estão vendo a sua religião sobre a lente da política. E isso é muito preocupante. Ao mesmo tempo, vale a gente entrar numa outra discussão, que é a respeito de discurso de ódio. Outro tema bastante em voga hoje. Parece que qualquer discordância é discurso de ódio. Especialmente se for uma discordância com relação a alguns temas e pautas propostas por uma militância que tenta defender supostamente as minorias. E eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, por exemplo, explicando que a questão da homossexualidade fere sim princípios da palavra de Deus. Não dá para um cristão ser homossexual e viver os princípios bíblicos. Isso é completamente incompatível. Então afirmar esse tipo de coisa tem muito mais que ver com o posicionamento do cristianismo bíblico do que com um discurso de ódio. Entendendo que ao discordar dessa possibilidade de um cristão ser homossexual, nós não estamos atacando aqueles que assim pensam. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a amar a todos, inclusive os nossos próprios inimigos. Ou seja, aqueles que têm alguma coisa contra nós, que nos perseguem, que nos maltratam, que representam de forma errada aquilo que nós falamos, distorcendo as palavras da pregação do Evangelho. Então o cristão, a princípio, tem o dever de amar a todos, o que é uma grande responsabilidade e um imenso desafio. Mas em nenhum lugar a Bíblia nos manda concordar com todos. Porque se você concorda com todos, como por exemplo aqueles que são adeptos da fé Bahá'í, você não discorda de ninguém, você não tem um pensamento próprio. E isso com certeza vai levar a algum tipo de contradição interna. Um sistema religioso, ideológico, filosófico não pode simultaneamente concordar com ideias contrárias, não pode abraçar pensamentos que se contradizem, porque senão esse sistema não vai ter consistência. Então, discordar não é odiar. O cristão discorda de muitas coisas. O cristão discorda das pautas feministas que propõem o aborto. O cristão também discorda das chamadas filosofias de gênero, que tentam promover a ideia de que cada um pode escolher o tipo de gênero e expressar a sua sexualidade de acordo com o momento da sua vida. O cristão também discorda da violência e a Bíblia ensina a responder à perseguição com amor, com oração, com virar a outra face. O cristão é aquele que pode discordar de um determinado governante, mas aquele que ao mesmo tempo vai ter a obrigação de interceder por aqueles que estão no poder para que de alguma maneira Deus os use. Assim como o apóstolo Paulo escreveu numa época em que César detinha o controle, e esse não era nem de longe um governo que tinha qualquer semelhança com os princípios cristãos. O cristão também é aquele que luta contra uma sociedade de consumo que muitas vezes encontra o seu valor em ter as coisas, em passar por sensações, em experiências.
vezes. O cristão entende que essa vida é uma preparação para o encontro com o nosso Senhor e a vida futura na eternidade. E, portanto, nós devemos amar, respeitar o nosso próximo e representar o caráter de Deus por meio das nossas ações, a nossa vida de piedade. Dá para perceber que o cristão discorda de muita coisa e nem por isso ele odeia as pessoas das quais ele discorda. Pelo contrário, ele quer mostrar a elas o benefício da cruz de Cristo, de crer na mensagem de salvação, assim como um dia ele foi conquistado por essa mensagem, ele quer conquistar a outros. Ao mesmo tempo, existe um conceito muito importante no cristianismo, que é o conceito da apologia, ou fazer uma defesa racional da sua fé. Essa palavra muitas vezes aparece no contexto de um tribunal, de você estar diante de uma autoridade e apresentar os argumentos em favor da sua fé. Para o cristão, importa sim naquilo que se crê. A exatidão nas crenças é muito importante no cristianismo porque isso envolve fidelidade à revelação. É legítimo sim o cristão defender a sua fé em contextos hostis, não usando uma abordagem hostil, agressiva, violenta, mas por meio do livre debate, do livre pensamento. A fé cristã não é baseada em emoção, em sentimentos, em sensações maravilhosas, em êxtase espiritual. Ela é factível. Os discípulos, por exemplo, no livro de Atos, convidam seus opositores a desmentir a ressurreição de Cristo. Eles apelam ao conhecimento prévio que mesmo seus inimigos tinham de que a ressurreição era um fato. Diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo expressa o seu desejo de que o próprio rei fosse convencido por aquelas ideias. E é por isso que ele procura apresentar o seu testemunho de forma ordenada, racional e bem estabelecida de acordo com os princípios bíblicos, dos quais Agripa tinha algum conhecimento. Tecnicamente, nós temos então a apologética, que é a área do cristianismo que se preocupa em argumentar, em fazer essa ponte com o mundo incrédulo, ou mesmo em defender a fé de ataques vindos de incrédulos. Mas nós também temos uma outra área que é a da polêmica, quando entre cristãos existe esse debate pacífico, racional, argumentativo em torno de doutrinas. E alguns vão dizer, mas isso aí é uma demonstração de desunião dos cristãos, de que os cristãos não se amam. Veja, no Novo Testamento nós encontramos os apóstolos debatendo com grupos de judaizantes, grupos de liberais, grupos que tentavam desviar os fiéis. O próprio Jesus também fez oposição aos líderes religiosos da sua época, e se a gente voltar um pouquinho mais, você vai se lembrar aí que os profetas no Antigo Testamento debatiam também contra sacerdotes, contra lideranças e contra outros falsos profetas. Faz parte da fé bíblica, portanto, se estabelecer em meio à oposição, mesmo que seja ela interna. Então, procurar a defesa da fé não tem nada a ver com ódio, não tem a ver com uma iniciativa para assassinar reputações ou fabricar fake news. Tem sim que ver com um princípio cristão que zela genuinamente pela pureza da fé, pelo rigor de seguir aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E todas as pessoas têm que ser provadas de acordo com a palavra de Deus. Não basta que sejam influenciadores, que sejam pastores, que sejam líderes, ou que consigam bastante apelo popular, que sejam pessoas que detenham algum grau de autoridade. Nada disso está acima da prova maior, que é o requisito de obedecerem à palavra de Deus. Se algum líder, por mais popular que seja, prega algo que não está condizente com a Bíblia, é dever sim daqueles que são zelosos mostrar com amor o erro dele, combatendo as suas ideias por meio da exposição clara do assim diz o Senhor. Mas a Bíblia não fala que se o irmão pecar contra você, você tem que procurá-lo em particular e resolver com ele. Esse não é um mandamento? Veja, isso tem que ver com ações individuais, num contexto de uma comunidade local. Quando você fala de coisas públicas que têm uma repercussão maior e podem atingir um maior número de pessoas, isso também merece um tratamento público, em benefício dos próprios fiéis, para que não sejam confundidos com erros ou falsidades. É necessário uma repreensão ou pelo menos uma exposição da forma correta como o assunto tem que ser feito, com todo amor, com toda simpatia, muitas vezes até tentando evitar ao máximo de expor os envolvidos quando isso é possível, mas sim, a verdade tem que ser dita. Existe o perigo do fogo amigo que alguns têm alertado, ou seja, de cristãos acabarem ferindo outros cristãos, mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo e buscamos de uma forma espiritual e madura confrontar as pessoas com um erro mediante a palavra de Deus, isso é muito diferente de um ataque pessoal. É claro, aqueles que são humildes vão aceitar a repreensão, vão se retratar
e vão acolher a verdade da palavra de Deus que é expressa pelos seus irmãos. Infelizmente, vivemos numa época em que muitos preferem manter as suas opiniões, o seu orgulho e seguir o fluxo da nossa própria cultura do que se reportar à palavra de Deus. Eu queria aproveitar e dividir alguns textos de Ellen White sobre essa necessidade de corrigirmos aquilo que está errado e representarmos corretamente a nossa fé. Na virada do século XIX para o XX, o Adventismo viveu uma séria crise. Essa crise estava relacionada a um médico adventista chamado John Harvey Kellogg. Kellogg, embora fosse um pioneiro muito importante desenvolvendo aspectos da mensagem da saúde, acabou cedendo à influência de ideias panteístas e disseminando-as com seu livro The Living Temple, onde argumentava que o corpo humano era o templo do Espírito Santo e que Deus habitava em nós de uma forma completamente mística, divinizando o homem. Muitos obreiros foram enredados por essa filosofia e durante os primeiros anos do século XX, o Adventismo sofreu uma séria ameaça de ruptura. Escrevendo aos obreiros de nossas instituições médicas, Ellen White diz o seguinte: silenciarão os homens de nossas instituições permitindo que sejam propagados perigosos erros para a ruína de almas? Os sentimentos do inimigo estão sendo disseminados por toda parte. Sementes de discórdia, de infidelidade estão sendo amplamente semeadas. Onde nossos missionários médicos deixar de opor barreiras contra este mal? Não é tempo de nos perguntarmos a nós mesmos: havemos de permitir ao inimigo levar-nos a abandonar a obra de proclamar a verdade? Consentiremos que ele nos impeça de ser veículos pelos quais as bênçãos do Evangelho, qual corrente de vida, fluam para o mundo? Levante-se agora todo homem e trabalhe segundo tenha a oportunidade. Fale ele a tempo e fora de tempo, e olhe a Cristo em busca de encorajamento e forças para fazer o bem. O silêncio aqui não é a melhor atitude. Os homens de Deus são conclamados a formar uma barreira contra o mal, no caso, os avanços da ideia panteísta. As heresias devem ser firme e consistentemente combatidas. Ela continua no seu apelo dizendo: eis minha mensagem para vós. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários médicos a passar por alta a verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruído a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Aqui novamente nós temos um apelo para não consentir em escutar o erro sem protesto, desmascarar os sofismas que podem levar à ruína dos pontos centrais da fé adventista. Esses sofismas são caracterizados como perigosos e são frontalmente contrários às colunas da fé bíblica aceita pela Igreja Adventista, portanto devem ser combatidos. É mais do que sadio, é mais do que um dever expormos a verdade e buscarmos esclarecer em que realmente cremos, mesmo que isso muitas vezes acabe nos colocando numa rota de colisão, uma situação de confronto com aqueles que têm defendido algum tipo de erro. Ao mesmo tempo, nós todos temos que ser humildes e reconhecer que nenhum de nós consegue conhecer completamente a verdade. Talvez a teoria, mas todos nós temos desafios pessoais ao praticar aquilo que Deus nos pede. E a nossa segurança, portanto, está sempre em nos confrontarmos com a palavra de Deus e aceitarmos também a repreensão. Muitas vezes vamos estar em situação que vamos repreender a outros, ou talvez outros nos repreendam. E em ambos os casos, precisamos deixar que a palavra de Deus seja o árbitro e decida todas as coisas. O que não pode acontecer é em nome de uma amizade, em nome de uma política de boa vizinhança, em nome de um falso respeito, permitir que heresias ou enganos ou confusões sejam ditas sem ser corrigidas, podendo gerar problemas e até mesmo confundir aqueles que são mais fracos na fé. Acima de tudo, nós devemos zelar pela verdade, sempre com amor, sempre guiados pelo Espírito Santo, mas sem abandonar nosso compromisso com aquilo que Deus revelou na sua palavra. E você, o que pensa dessa questão? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Um forte abraço, Deus abençoe você.